Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 2 de abril de 2026, hoje é quinta-feira. Hoje nós estamos no nosso 30º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é Os Inimigos do Desfrute e hoje nós vamos estar falando do medo. O texto vai estar em Josué, capítulo 1. E depois de todos esses dias, né, irmãs, falando sobre essas áreas da nossa vida, 6 áreas onde nós estávamos ali desejando que o Senhor transforme a água em vinho para que a gente tenha desfrute. Então, depois de falar 6 dias sobre isso, eu quero estar falando hoje do quais os inimigos desse desfrute, porque os inimigos não vão deixar que a gente rompa e viva leveza, né, e viva desfrute, degustação, provar a bondade do Senhor. Os inimigos não querem isso. Então, existem inimigos. Então, quais são os inimigos do desfrute na sua vida? Quais que você acha que tenta te paralisar, tenta te segurar? Você precisa conhecer quais são os inimigos para que você vença esses inimigos. Eu escolhi 2 que eu acho que afeta praticamente a maioria das pessoas, que é o medo, que hoje nós vamos falar do medo, e o segundo é a desorganização. Para mim, eu acho que esses 2 aqui, para mim, acho que são os mais fortes, mas tem vários outros inimigos, né? Antes de eu entrar no devocional, irmãs, eu queria comentar é, um testemunho de uma das meninas da caminhada de oração, que ela me compartilhou ontem, e eu queria compartilhar porque, além de ser tremendo, ele é também um incentivo. Eu quero deixar para vocês como incentivo, porque ontem nós falamos sobre desfrutar a nossa vida financeira. E ela estava contando que já tem, acho que 2 anos, ou, sei lá, algum tempo, que ela está fazendo o seguinte: ela tem uma loja e cada moeda de R$ 1 que ela recebe na loja dela, ela guarda essa moeda até o final do ano e com isso ela tem ido viajar com a família dela. E ela estava me contando que teve um ano que deu R$ 8.000. Olha isso, irmãs, que coisa tremenda. E eu estou contando esse testemunho por quê? Porque eu disse ontem que às vezes nós comemos a semente porque a gente imagina que aquilo não vale muito, né? Ela até me mandou o potinho com as moedinhas de R$ 1. Eu vou deixar aqui depois para vocês verem. Eu achei tremendo e eu queria dar essa dica para vocês. Se você trabalha com venda, se você tem loja, se você trabalha com venda, acho que fica mais fácil de você conseguir, né, de ter acesso a essas moedas, mas se você também quer juntar as moedas, não só de R$ 1, aqui também nos Estados Unidos, os americanos têm muito esse costume, eles pegam uma jarra enorme e começam a colocar ali moeda e vai colocando, e quando você vê, aquilo dá uma boa troca. Então, achei tremendo esse testemunho. Experimente fazer isso e, e veja Deus multiplicar suas finanças de uma forma bem bem surpreendente, porque é tão gostoso, né? Chegar no final do ano e você ter um dinheiro ali que que tá guardadinho e que não fez falta ali durante o ano, enfim. Vamos ao devocional de hoje. Então, os inimigos do desfrute, né? Quais são os inimigos do desfrute? Porque Deus, quando ele tirou Israel do Egito, ele tirou para quê que nós lemos? Para celebrar uma festa no deserto e levá-los a uma terra que mana leite e mel, terra fértil de prosperidade e terra que eles iam aprender a desfrutar, que eles iam se posicionar, que eles iam ser uma nação, que eles iam crescer, que eles iam construir, que eles iam fazer uma nação forte, que seria exemplo para as outras nações em várias áreas. A primeira delas é atrair a atenção das nações, como adorar ao Senhor, o único digno de ser louvado. E os espias foram enviados ali para aquela terra, antes deles entrarem, foram 12 espias, eles voltam com medo, eles voltam colocando medo e pavor nas pessoas, que lá é terra de gigantes, que nós somos como gafanhoto diante deles, e só 2 que combateu essa visão pessimista, essa visão de medo, porque eles olharam para eles.
e não olharam para o Deus que está fazendo e que ia fazer, que foi Josué e Caleb. E eles foram os dois únicos que entraram ali na Terra Prometida. E aí nós vamos falar sobre o Josué. Antes de eu ler aqui Josué, só para dar o contexto, Moisés, né, o servo, assim, um líder nato, um líder que marcou o povo de Israel até hoje. Moisés para o povo de Israel é quase idolatrado, né? Então, assim, um cara incrível, fez muitas coisas, abriu o mar, fez muitos milagres ali, muita coisa. E vem Josué. Josué é um jovem que caminhava ali do lado de Moisés, foi aprendendo, né? Eu acho lindo, eu não coloquei aqui, mas eu acho lindo a parte quando Moisés ele ia para a tenda buscar o Senhor, ali fora da congregação, ele buscava o Senhor, mas fala que Josué estava sempre ali pela porta da tenda. Então ele aprendeu, ele desenvolveu esse amor, essa vontade de servir, ele foi treinado e ele foi vindo, né? Deus foi dando forma ao chamado de Josué. Às vezes eu troco os nomes, irmãs, então fica atenta aí. Vamos lá. Às vezes eu troco sem querer. Vamos ler Josué, capítulo 1 em diante. Por que eu estou falando de Moisés? Porque aí vem um jovem e chega uma hora que Deus propõe o que é para Josué fazer, e é isso que nós vamos ler. Capítulo 1, versículo 1 de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Deus falando com Josué, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrades, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Então deu ordem a Josué, aos príncipes, dizendo: passa pelo arraial e ordena ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuir. E aí eu vou ler o 13. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Quantas vezes aqui nesse texto Deus falou com Josué para ser forte e corajoso? O que é ser forte e corajoso? É o que vence o medo, irmã. O que vence o medo é coragem, né? É a coragem, é o Senhor na nossa frente. E Deus falou 3 vezes para Josué: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Na segunda vez, Deus falou assim: ser forte e muito corajoso. E na terceira vez, ser forte e corajoso. A palavra de Deus para nós hoje, nesse dia, nesse novo mês, né, é ser forte e corajoso. Porque, irmãs, para a gente viver transformação, milagre da água para o vinho, multiplicação do azeite,
ser iluminado, achar as dracmas perdidas. A gente ainda está aí, ó, irmãs, procurando as dracmas perdidas, né? Cada dia, cada devocional, cada insight que Deus traz, cada luz, cada iluminação, cada revelação da palavra, ele está te iluminando, iluminando a sua casa, a sua vida, para que você encontre dracmas perdidas. O que era dracmas perdidas que nós falamos? Coisas de valores, coisas que nós não estamos desfrutando. Então, para isso, para desfrutar, o desfrute ele é um caminho longo, ele é um aprendizado, porque eu gosto de ficar repetindo a mesma coisa, irmã. Desfrutar não é viver uma vida regalada. Não é isso. Viver vida regalada parece desfrute e ele até traz alegria momentânea. Desfrutar e degustar é algo mais complexo, é algo mais que vai te trazer descanso, né? Que vai nutrir sua alma, vai ativar a sua criatividade, vai estabelecer aliança entre você e os seus familiares, seus filhos, Deus. Não vou entrar aqui porque nós já estamos falando disso há dias, mas é só para relembrar. Então, é um caminho, o desfrutar é um caminho, é nesse caminho que nós temos trilhado, tem as lições do desfrutar e nós precisamos aprender. Mas sempre que a gente tentar se levantar, ou sempre que a gente se levanta para aprender, exercitar e desfrutar, o inimigo tenta nos roubar e paralisar, porque ele não quer que a gente desfrute, ele quer que a gente viva sobrecarregado, cansado, apavorado com o futuro, isso que ele quer. E eu acredito que tem vários inimigos, vários, né? Nós precisamos reconhecer quais são os inimigos do desfrute. Quais são os inimigos que tentam te impedir de viver a vida abundante que Deus preparou para você? Eu escolhi esses dois, o medo, a desorganização, mas eu vou falar do medo, né? O medo de quê? Medo do novo. Muitas vezes nós não vivemos desfrute porque nós temos medo do novo. Nós temos tanto medo de tanta coisa, irmãs. Nós temos medo do que o povo vai dizer, nós temos medo de sair da zona de conforto, né? Nós temos medo de agir, porque para viver desfrute nós precisamos agir. Nós temos medo de não dar conta. Será que eu vou dar conta? Às vezes aparece um novo trabalho, um novo concurso. Será que eu dou conta? Nós temos medo daquela mudança que vai ter da rotina. Às vezes, mulheres que ficam paradas por um tempo sem trabalhar. Eu passei por isso, né? Passei por isso quando eu tive a minha filha, fiquei 2 anos sem trabalhar. Depois, em 2013, eu senti de Deus que eu precisava parar um pouco. E eu achei que seria por 2 meses, e eu parei e fiquei por 2 anos. Ali foi uma recalculação da rota que Deus me deu. Ali foi me colocar no caminho do desfrute, literalmente, mas aí quando você precisa voltar a trabalhar, isso te dá um medo. Será que eu vou dar conta? Né? E o medo, ele nos paralisa. O medo, ele te rouba a visão. O medo diz que é assim mesmo a vida, né? É muita correria, muito peso, isso é normal. Olha para fulano, olha para ciclano, tá todo mundo igual, não preocupa em mudar muito isso não, acomoda com isso aqui, porque é isso que Deus tem, não, é isso que a vida tem para você, é isso que o medo nos diz, que aquilo que a gente está vivendo, que não é o desfrute, a vida quer dizer que é assim mesmo, é isso que a vida tem para você. A vida pode até ser, né, irmã, mas Deus não. Deus, ele tem caminhos novos, ele tem planos novos para nós. O medo te mantém ocupada demais, fugindo de Deus, fugindo de você mesma e dos planos de Deus para você. Vamos ler Lucas, capítulo 19. Nós falamos da parábola da moedinha lá, das 10 minas que Deus deu. Lucas 19, 21. Deus entregou, né, para cada uma quantidade ali de moeda, de
mina, que a minha Bíblia fala Minas, né? Mina. Mas para um, ele entregou uma e ele tinha que multiplicar isso, né? E Lucas 19, 21. Vamos ler o 20. Veio então outros dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço. Não, é isso mesmo, 20, no versículo 20. Então ele veio diante vamos representar Deus aqui, né, o dono da mina, para entregar de volta aquilo que Deus deu para ele. Só que Deus deu para ele multiplicar. Então todos os outros multiplicaram. Aquele que ganhou 5 multiplicou para 10, aquele que ganhou 2, né, multiplicou, acho que foi para 4, enfim, multiplicou. Esse que ganhou 1 veio e falou: Aqui está a tua mina, eu guardei embrulhada num lenço, pois eu tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifa o que não semeaste. E então respondeu ele: Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabia que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que você não puseste meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que o assistiam: Tira-lhe a mina e dai ao que tem 10. E eles responderam: Senhor, mas ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todos a que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uma palavra que a gente falou muito aqui, né, irmãs? Que aquele que retém, aquele que tem medo, aquele que não faz, aquele que não avança, até o que tem lhe será tirado. Gente, essa palavra ela traz tanto temor. E então aqui esse homem fala para o Senhor, né? Para esse Senhor que também representa Deus. Eu tive medo, eu tenho medo. Eu não fiz porque eu tenho medo. Porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que prestar conta de tudo que a gente tem feito, de tudo que a gente tem feito na nossa vida. E nós vamos prestar conta daquilo que nós deixamos de fazer por causa do medo. Irmãs, tudo que eu falo aqui, eu quero dizer para vocês que eu não sou a perfeita, a corajosa, sem medo de nada, não. Eu tenho os meus medos, eu tenho os meus bloqueios, né? Eu levei bastante tempo para ter coragem de falar, de liberar a palavra, mesmo sabendo que eu tinha um chamado, porque eu tinha medo, eu tinha os meus bloqueios, várias outras coisas que eu tenho medo, bloqueio, e Deus vai sempre nos fazendo passar na prova e falando: olha, você precisa vencer esse é o medo. E porque Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar, Ele quer nos entregar mais. E vamos ler Romanos capítulo 8, no versículo 15, né? O que a palavra fala? Romanos 8, 15. Eu vou ler o 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não recebeste espírito de escravo, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado ao qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E com ele sofremos também como ele, e com ele seremos glorificados. Então, olha só aqui, irmãs, Deus está falando para nós que ele não nos deu espírito de escravidão, né? Espírito de medo, de ficarmos atemorizados, mas a gente recebeu um espírito de adoção e que o nosso espírito sabe que somos filhos de Deus. Quando esse homem entrega essa mina aqui vamos botar esse dinheiro, nessa moeda, para esse senhor, ele fala: eu tive medo de ti, porque você é um homem rigoroso. Quando nós lemos ali sobre Josué, seja forte e corajoso, ele já tinha uma caminhada longa, Josué. Ele já tinha visto Deus fazer, ele já tinha visto Deus abrir o mar, já tinha visto maná cair do céu, tudo ele já tinha visto até chegar na parte que ele tinha que fazer. Vocês imaginam o que um jovem
que caminhou com um líder daquele calibre ali, ter que substituir aquele líder. Imagina a insegurança, a seta, né, de insegurança. Tem pessoas que já são inseguras por, sei lá, desde novo, por natureza, porque foi treinado daquela forma, porque não foi assim que Deus nos criou para ser inseguros, né, irmã? Tem pessoas que já são mais inseguras. E tem pessoas que recebem a seta de insegurança. E é aí que nós temos que vencer esses medos. Então, o medo, ele rouba a sua visão, a visão de quem você é. Quem que você é? Aqui está dizendo que você não é escravo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Você não é escravo, você não tem espírito de escravo. Eu te libertei, foi para isso que Jesus libertou, foi para isso que Deus libertou o povo de Israel. Vocês não são escravos, vocês são filhos. Aí o medo te rouba a visão de quem Deus é. Quando a gente fala, nós vamos prestar contas ao Senhor, a gente já pode gerar um medo. Mas o prestar contas ao Senhor, se você tiver agido, andado na palavra, você vai receber galardões, você vai receber reconhecimento pelo que você fez. Então você pode ter duas visões, ou você vê tudo com medo, ou você vê tudo como Deus está falando que é. E então o medo, ele rouba essa visão. Quando nós não nos vemos, não reconhecemos quem nós somos, nós temos medo. Os espias disseram, nós somos como gafanhoto perante aquele povo gigante. Olha isso, irmãs. Eles se achavam gafanhotos. A Bíblia diz que como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Como você se imagina? Por que você tem medo? Né? Por que você tem medo de receber da parte de Deus? Por que você tem medo? O que esse medo fica falando para você? O síndrome do pânico, né, irmãs? Ele é um medo tão. Ele é um medo tão. É um medo misterioso, né? Um medo de umas coisas assim. É demoníaco. Eu conheço pessoas que têm, né? E falam, eu tenho medo de sair na rua, às vezes eu preciso ir no mercado e eu preciso ir, mas eu tenho medo. E eu perguntei, medo de quê? Sei lá, de passar mal e morrer na rua. Mas aí eu falo assim, mas vence esse medo, começa a falar para sua mente, eu não quero saber, se cair e morrer, morreu. Não vai acontecer, irmã, isso é um medo, né? É um medo que vem. Não estou dizendo que é tão fácil vencer uma síndrome do pânico, eu estou dizendo que o que eu converso com a pessoa que eu conheço, né? Porque eu tenho essa liberdade de falar, não tenha medo, não vai. Se você cair, alguém vai estar ali para te socorrer. Quantas pessoas você conhece que estava andando para ir para o supermercado com medo, caiu, morreu? Não é assim. Isso não acontece do jeito que você está pensando toda hora que vai acontecer. Há quantos anos esse medo acompanha a pessoa? Então, o medo é uma coisa, é um demônio que a gente precisa vencer. O medo te diz que a sua vida está condenada a ser daquela mesma forma. O medo te mantém ocupada fugindo de Deus, porque você tem medo dele. O que Deus vai pensar? Às vezes a pessoa comete um deslize e a gente fica com vergonha de chegar diante de Deus, a gente fica com medo. Isso começou lá no Éden. Quando eles pecaram, Deus chama eles, porque Deus ia lá todos os dias. E onde vocês estavam? Eu tive medo. A gente tem que ter coragem até para chegar diante de Deus, sabe? E ser corajoso e confessar o nosso pecado, falar, pai, errei mesmo. Ser corajoso como o filho pródigo foi. Ele falou, quer saber? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou ser corajoso, e eu vou pedir perdão, e eu vou falar, pai, eu errei contra ti, contra os céus, sabe? Me perdoa. Se o Senhor quiser me tratar como empregado do Senhor, né? Não precisa nem me tratar mais como filho, não precisa nem me dar mais as regalias de filho, só como servo, eu já vou ficar feliz. Claro que não foi isso que o pai fez, porque o pai é misericordioso, bondoso, perdoador. Ele nem imaginava o que estava para receber ele achou que talvez ele ia ser recebido como servo do pai dele, e ele foi recebido com honra, com perdão, né, com abraço, com beijo, com um anel de reposicionar ele no posto de autoridade, ele foi recebido com banquete. Então, às vezes, nós nem imaginamos o que Deus tem para nós,
por causa do medo e a gente deixa de desfrutar, a gente deixa de vencer. Então, não tenha medo, tenha temor. Nós temos que ter temor de Deus, ter respeito, mas não tenha medo de chegar, de expressar, de colocar seus medos. Senhor, eu tô com medo, me ajuda, sabe? Me ajuda e Deus vai te dar força, Deus vai te encher de coragem. O medo faz você fugir de você mesma. Jacó passou a vida fugindo. Ele foi porque ele tinha um propósito, mas ele fugia dele mesmo. Ele fugia. Por isso que ele sofreu tanto ali na mão de Labão. Não vou entrar nessa história, mas por isso que ele sofreu tanto ali na mão de Labão. Labão mudava o salário dele, Labão, né, usurpava dele, porque ele estava com medo de fugir. Ele fugia dele mesmo. Ele fugia porque ele sabia que ele tinha coisas para consertar. Até que Deus falou para ele: levanta e vai embora, volta, vai lá consertar com seu irmão. E aí ele tem o reencontro com Saul e conserta as coisas. Então, às vezes, nós fugimos de nós mesmas, nós ficamos muito ocupadas só para fugir da gente mesma. Tem mulheres, eu vou falar de organização amanhã, né? Mas tem mulheres que são tão trabalhadoras e tão dedicadas a tanta coisa. Mas se você for olhar, que isso não é mal, isso é muito bom, irmãs. Eu só estou dizendo que tem mulheres, a gente tem que avaliar. Eu conheço pessoas assim, que é tanto, mas é para fugir de si mesmo. Porque você não quer ficar em silêncio, então você não consegue ficar quieta, você não consegue descansar, porque quem descansa tem que ficar consigo mesma, tem que ficar com seus pensamentos, tem que ver o que passa dentro do seu coração. Você tem que parar para aprender e você tem medo se você vai dar conta, se Deus vai te criticar, se Deus vai te julgar, se Deus vai te punir. Será que nós estamos fugindo de nós mesmas por medo? O medo, ele te faz fugir dos planos de Deus, né? E nós temos medo de quê? Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Agora eu vou falar medos aqui, por exemplo, medo de dirigir. O medo de dirigir te impede de ir mais longe, de você viver liberdade. Quanto mais nós vencemos o medo, mais livre nós somos, e quanto mais livre nós somos, mais nós desfrutamos e degustamos. Porque o desfrute e o degustar, ele caminha depois da liberdade, depois da libertação. Por isso que eu falo que desfrutar e degustar não é viver vida regalada. O medo de avião, tem muita gente que tem medo de avião, e tudo bem, mas a gente tem que aprender a lidar, né? Vai ter coisas que Deus vai curar ali, numa experiência com Deus, vai ter coisas que nós vamos ser curados através da palavra, vai ter coisa que talvez você precise de uma terapia, vai ter coisa que talvez você precise de até um medicamento para acalmar a sua alma, mas nós precisamos vencer o medo. O que não podemos é achar que é aquilo ali mesmo, a gente desejar vencer o medo, porque o medo de voar te impede de conhecer lugares novos, te impede de ir além. O medo de ter filhos, eu tinha medo de ter filhos. Eu levei 10 anos depois de casado para ter filho, porque eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu tinha medo, será que eu ia dar conta? Será que esse mundo está tão perdido? Será que vale a pena? Sei lá, medo de sofrer. A gente tem medo de sofrer. Se acontecer alguma coisa, eu não vou aguentar, né? Então a gente tem medo de casar. Tem muita gente que tem medo de casar. Eu também tinha medo de casar. Tá vendo, irmãs? Eu tenho vários medos. Eu tinha medo de casar. Eu não achei que eu iria casar. Eu não tinha sonhos, não era aquela mulher que tinha planos de casar, que tinha sonho de casar e que pensava em casar. Jamais pensei em casar. Eu casei muito nova. Eu pensava que eu queria morar fora, morar sozinha, não é ser feminista. É que eu não pensava em casar, assim, não era aquela coisa que. E quando isso foi surgindo, quando veio de repente, irmãs, no final dos meus 17 anos, eu conheço meu marido, eu entrei para uma oração e falei: Senhor, o que é isso aqui? Deus foi mostrando, esse é o plano que eu tenho para você. E eu com medo, eu com medo. Se vocês verem a minha fita de casamento, eu estou seríssima, né? Primeiro que eu era magrela, seca,
magrela do bocão. Então, assim, eu quando tô séria, eu fecho a cara, assim, fico bem séria, né. Uma amiga minha falava: "Você fica bem picudinha, assim, bem séria". Agora talvez eu não fico mais, agora eu já tô mais relaxada, já aprendi a desfrutar, né, talvez eu não fico tanto mais, mas eu levo as coisas muito a sério, então se vocês assistirem a minha fita de casamento, eu estou aquela magreleza séria, com aquele bocão, e orando em línguas o tempo todo baixinho, e: "Pai, que é isso aqui? Me ajuda, Senhor". Olha, mesmo com Deus confirmando, mesmo sabendo que era aquilo que, né, que era o bom, que eu gostava do meu marido, tudo, mas e o medo? E se isso aqui der mal, Senhor, e se isso aqui der ruim? E se eu sofrer? E se não sei o quê? Tinha medo, irmãs. Medo de se entregar ao amor, né, as pessoas têm medo de se entregar ao amor. E mesmo depois de casado, depois de muito tempo, o Senhor me teve que me ensinar: "Olha, para de se proteger". Às vezes a gente não se entrega totalmente por medo. E você não desfruta do amor, do relacionamento, porque você tem medo de sofrer. Aí você se protege, você levanta um muro e aquele muro te impede de você viver o que Deus tem. Então, eh, eu tinha esses medos e vários medos, tá vendo, irmãs? O medo de mudança. O medo de mudança te impede de coisas grandes. Às vezes você precisa mudar e você tem medo, ou você tem medo até de Deus pedir aquilo. Medo de arriscar te impede de prosperar. Medo de arriscar um trabalho novo. Não estou dizendo que a gente tem que sair por aí desembestada fazendo coisas imprudentes. Não, ninguém vai fazer isso. Mas eu estou dizendo de aquilo que Deus vai te conduzindo, você está vendo que é aquele caminho e daqui a pouco você fica com medo. Esse medo eu já não tenho muito de mudança. E aliás, eu amo mudar. Cresci mudando, parecia uma cigana. Minha mãe, quando a gente era mais novo, a gente mudava a cada 2 anos. Então eu amo mudar. Só não faço fora da direção de Deus, não, nem quero. Mas quando a Rebeca entrou na faculdade, me deu um faniquito que eu queria mudar para aquela cidade, quero ficar perto dela, eu quero ir para lá, mas Deus até, eu senti até que eu poderia fazer, mas é, porque às vezes, irmãs, Deus te dá a liberdade. Olha, minha filha, né? Se você quiser fazer, faça, mas ainda não é o plano perfeito. Mas aí, né, a gente orou e meu marido mais ponderado falou: vamos esperar um pouquinho, vamos esperar o primeiro ano, porque. E o medo, né? De como é que ia ser, a questão da faculdade e tal. Mas eu não tenho medo de mudança, eu amo. Eu amo. Se for para mim mudar para outro país, tô indo embora. Adoro mudar. Acho que é tão gostoso começar tudo novo, mas eu tenho vários outros medos. É, Então, como imagina o homem, assim você é. Então, como que você se imagina, né? Como você se imagina? E isso tem muito a ver com o medo, porque o medo faz você imaginar coisas que nem vai acontecer. Vamos ler, é, vamos ler aqui Isaías 41, versículo de 8 em diante. Isaías 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem eu elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei da extremidade da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscar-los-ão, porém não o acharão, serão reduzidos a nada. E as coisas de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, porque eu sou o Senhor teu Deus e te tomo pela mão direita e eu te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor é o Santo de Israel. Olha que palavra maravilhosa. Não temas, irmãs, não temas. Não temas ir além, não temas viver coisas grandes, não temas o que as pessoas vão pensar, não temas se você prosperar mais do que
alguém da sua família mais do que as pessoas que você conhece. Não temas se Deus te encher de unção, se Deus te levar além, não temas. Deixa Deus fazer. Dê liberdade, dê lugar para Deus fazer. Apresente para Ele as talhas, as áreas da sua vida. Encha da palavra, porque foi isso que Deus falou para Josué, né? Vamos voltar aqui para a gente terminar aqui. Foi isso que Deus falou para Josué. Josué, não desvia da minha palavra. Isso aqui é que sela, irmã, é a palavra de Deus que esmiuça. Esse texto que eu li aqui de Isaías está falando que Deus vai destruir o inimigo, né, vai reduzir eles a pó. Que inimigo? O inimigo, qualquer inimigo que vier contra ti, e esse inimigo que nós estamos falando aqui hoje, que é o medo. Então Deus falou para Josué assim, Deus falou assim para Josué, onde que está aqui? Aqui, ó. Medita. Antes, não cesse de falar desse livro. Esse não cesse de falar desse livro, irmã, não é ficar falando para os outros, não. Sabe? Que a gente, aquela pregação, uma ladainha que a gente despeja no outro, sem a gente muitas vezes viver o que a gente está falando, sem a gente até mesmo entender qual é a necessidade do outro, porque a gente acha que é só falar. Não é isso. É falar para você. É você ler em voz alta, é você comentar, é você colocar as áreas da sua vida na presença do Senhor. Então não cessa de falar desse livro, de colocar a sua vida, ó, respaldada na palavra. Quando alguém falar alguma coisa com você, você respalda na palavra. Quando alguém diz para você, mas você não vai conseguir isso não, porque você é medrosa. Você respaldar na palavra, está... Não, eu não sou medrosa, eu sou forte e corajosa. Isso é não cessar de falar do livro. É você trazer tudo para a palavra. Então, mas para isso a gente precisa ler a palavra. E aqui está falando, medita nela dia e noite. Medita, pondera, aprende. Porque é isso que vai fazer prosperar o seu caminho. É nisso que vai fazer você ser bem-sucedido. Isso é a palavra que está falando, irmãs. Então é a palavra que ia respaldar a vida de Josué, que ia guiar a vida de Josué. E aí eu quero falar, sonhe, irmãs. Visualiza, porque aqui está falando como imagina o homem, a sua alma, assim você é. Visualiza quem que você quer ser. Se você tem vontade de dirigir, se você sonha em dirigir, visualiza você dirigindo. Profetiza. Quando eu tinha 19, acho que 20 anos, eu ainda não dirigia, né, no Brasil, e eu fui visitar uma amiga em São Paulo, e aí ela tinha carro. Até então, nessa época, 30 anos atrás, a maioria das minhas amigas não dirigia, a maioria não, todas as amigas que eu tinha não dirigia, eu não tinha nenhuma amiga que dirigia, seja nova ou seja mais velha, né, naquela época até, vocês sabem, né, os carros melhoraram muito dos 20 anos para cá, que aí muita gente tirou carteira, mas eu já tinha esse sonho, mesmo parecendo, entre aspas, um pouco mais difícil, não vou dizer impossível, mas um pouco mais difícil naquela época, no Brasil e tal, para mim. E aí eu fui na casa dela, aí o carro dela estava lá fora, e eu perguntei se podia entrar e tirar uma foto, eu tenho essa foto, e quando eu tirei essa foto dentro desse carro, como se eu estivesse dirigindo, dentro do meu coração, eu falei, Senhor, um dia eu quero dirigir. Então visualize, sonha o que você quer. Você tem vontade de mudar, você tem vontade de viajar, você tem vontade de criar seu negócio. Sonha, irmãs. Sonha aqui dentro da sua mente. Crie um vision board. Vision board é um quadro da visão. Isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. Lá em, acho que é Zacarias, fala, escreve a visão, até para quem passa correndo poder ler. Faz um quadro, coloca fotos daquilo que você quer, como você quer a sua casa, como que você quer você, né? Se você quer um dia ser uma mulher bem cuidada, elegante, bonita, escolhe uma foto de uma mulher que tem um tipo de roupa que você gosta, que tem um tipo de algo que você gosta, coloca nesse quadro. Tudo que você deseja, você coloca nesse quadro. Eu quero ir para Paris, tem uma foto de Paris ali naquele quadro.
Eu tenho meu quadro, tá, irmãs? Então, como eu quero trabalhar muito sobre minha organização, sobre a minha casa, aí eu tenho uma foto de uma mesa bem bonita, de uma casa bonita. Então você vai colocando, isso é muito poderoso, porque você está ativando a sua fé. Faça isso. Então crie esse quadro da visão, sonhe como você quer viver, deixa Deus realizar seus sonhos. Entregue a Ele o vaso cheio de água, cheio de palavra. Olha, a palavra está aqui. A palavra está aqui em cima dessa situação. Gera os seus sonhos debaixo da palavra e você vai viver milagres. E se Esther tivesse tido medo, irmãs? Ela não teria vivido o que ela viveu. Ela não tinha cumprido o propósito. E se a Ruth tivesse tido medo, hein? Ela não tinha vivido o que ela viveu. Noemi, já idosa, ter que voltar para a terra dela, sem saber o que, que ia acontecer, sem marido, sem filho, sem nada, mas ela venceu o medo. E José? Se José tivesse tido medo de chegar diante ali do faraó, de se tornar governador, um jovem, irmãs, que se tornou governador do Egito. Muitos homens e muitas mulheres de Deus, todos, né, tiveram que vencer o medo. Davi, um jovem, teve que vencer o medo para derrubar o gigante. Mas aonde está o segredo de vencer esse medo? Na palavra, em conhecer. Você precisa conhecer o Deus que te respalda, em primeiro lugar. Depois você precisa se conhecer. Quem sou eu? O que Deus tem para mim? Quais são os meus medos? Depois você tem que conhecer os seus inimigos. Quais são os inimigos que eu preciso vencer? Medo, procrastinação, desorganização, insegurança, síndrome do pânico, depressão, aquilo que está roubando a sua vitalidade, roubando sua vida. Seja livre do medo em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui, eu acabei de ler em Isaías, que ele te toma pela mão direita e ele te guie. Viva o sobrenatural. Comece aos poucos, dando o primeiro passo. Espie a terra, vá lá, dá uma olhada na terra, né? Vai entrando pelas portas que Deus vai te abrindo para você. Deus te libertou para desfrutar e degustar. Muitas vezes as pessoas desejam, às vezes, vir para os Estados Unidos para morar, ou outro país. Antigamente, irmãs, antigamente é que as pessoas faziam isso, pegava as malas e vinha de mala e cuia com os olhos fechados, sem saber o que está acontecendo. Hoje em dia, tenta ir lá, espiar a terra, sabe? A não sei que Deus manda aí de mala e cuia, mas tenta espiar a terra. Hoje em dia, a gente já tem, Deus nos dá mais facilidade de entender as coisas, sabe? Deus hoje em dia abre um caminho com menos, como que falo, menos barreira, para gente enfrentando, porque o mundo modernizou tanta coisa, né? Então, pisa lá na terra, espia a terra da faculdade que você quer. Às vezes você nem entrou na faculdade ainda, mas deixa eu ir lá conhecer. Eu vou lá conhecer uma faculdade, vou entrar, andar lá dentro, vou espiar, vou olhar, vou sentir, vou ver o que Deus tem para falar comigo. Às vezes uma cidade que você quer mudar, vai passear lá, vai, sabe? Vai vivendo nessa, nesse caminho. Deus te libertou para desfrutar e degustar. Essa é a palavra de hoje. Que Deus fale ao seu coração, que Deus tire todo o medo em nome de Jesus. Senhor, faça um exército de mulheres descansada, um exército de mulheres preparadas e livre de todo medo que nos impede de correr a carreira que nos está proposta. Que quando a gente chegar diante de Ti, o Senhor possa se alegrar de saber que nós vivemos os Teus planos. Porque esse é o prazer do Senhor, de ver um filho viver aquilo que Ele preparou. Então nós recebemos nessa manhã, Espírito Santo, uma libertação do medo. Eu quero ser livre dos meus medos. Em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.